Olá pessoal, eu sou Fábio Marim, professor do Departamento de Engenharia da Exalc, e a gente está aqui para gravar o vídeo de fevereiro de 2024 do Sistema Tempo-Campo. Para começar essa conversa, vamos olhar como é que foi o mês de janeiro de 2024, como a gente sempre faz, para ver como é que foi a distribuição das chuvas em todo o Brasil. Peço que vocês acompanhem aqui nos dois mapas e percebam que as chuvas chegaram na parte norte do Brasil, mas elas chegaram de forma mal distribuída. Percebam que o Tocantins, Bahia, a parte leste do Mato Grosso e o norte de Goiás tiveram volumes bastante expressivos, como mostra especialmente o mapa da direita, que é o mapa de anomalias, o mapa de desvio em relação à média. Mas São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e uma parte importante do Mato Grosso e do Pará ficaram com chuvas abaixo da média. E isso trouxe repercussão para a safra de soja e de cana, como a gente vai ver no final desse vídeo. Essas chuvas tiveram uma repercussão importante no armazenamento hídrico dos solos. Observem aqui os dois mapas de umidade do solo, o armazenamento hídrico que a gente gera através da técnica do balanço hídrico, como é que evoluiu de dezembro para o final de janeiro a umidade. Percebam que a umidade se posicionou em níveis interessantes em praticamente todo o Brasil. Okay? Mesmo nas regiões com chuva um pouco abaixo da média, a umidade ainda se manteve em níveis intermediários, assegurando o suprimento hídrico, mas limitando de alguma forma aquele potencial produtivo para as culturas que estão no campo nesse momento. E como é que vai ficar as condições do tempo na primeira quinzena de fevereiro? Reparem aqui nesse mapa que a chuva deve se manter mais ou menos no mesmo padrão que a gente observou no final de janeiro. Okay? Especialmente aqui na parte sul, São Paulo, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, as chuvas chegaram no final do mês. A gente passou quase 20 dias sem chuva nessa região. Então, apesar do volume em algumas partes terem ficado até suficientes, a distribuição não foi boa. E esse deve ser mais ou menos o regime da primeira quinzena de fevereiro. A chuva se posiciona bastante no Mato Grosso, Tocantins, no Pará, boa parte de Minas, mas percebam que São Paulo, Mato Grosso do Sul e uma parte importante do Triângulo Mineiro continua com chuva limitada nessa primeira quinzena. Nessas partes que eu acabei de mencionar, a gente começou muito bem e estamos evoluindo para uma condição não muito boa. E isso, como eu já comentei, tem um impacto na safra que está no campo agora, especialmente para a soja e para a cana-de-açúcar. E como é que vão ficar as condições? Qual é o cenário para fevereiro? Para fevereiro, as condições ainda são de chuvas relativamente boas em praticamente todo o Brasil, com exceção da parte norte, o extremo norte do país. Toda a parte central, o sudeste e o sul do país deve ter chuvas acima da média, como a gente está mostrando aqui nesses dois institutos de previsão de longo prazo, né, que é o INMET no mapa da esquerda e o Instituto Americano no mapa da direita. Okay? Esse Instituto Americano, como a gente já comentou nos vídeos passados, ele acertou bastante, tá, nessa safra aqui. Então a gente está botando bastante fé nele, okay, de que fevereiro ainda se mantém com chuvas suficientes ao longo desse mês. Para março, reparem aqui comigo que as condições já são um pouco diferentes. Okay? Já existe uma tendência de reversão no volume de chuvas, com talvez um encerramento precoce dessas chuvas, ou pelo menos uma redução em relação à média histórica. Esse padrão, pessoal, é típico de anos de El Niño. E apesar do El Niño estar se desfazendo, ele ainda está em ação. A gente vai mostrar nos próximos slides que o El Niño vai acabar relativamente rápido, ok? Mas para o mês de fevereiro e março, ele ainda estará, e também em abril, ok? Ele ainda estará agindo aqui conosco, tá? Então, e esse aqui é um padrão típico dos anos de El Niño, ok? Ou seja, de redução nos meses de março e abril do volume de chuvas. E para abril, qual é que é o cenário? É lógico, vocês já entenderam aqui pelos nossos vídeos que a gente não está fazendo uma previsão, né? A gente constrói um cenário porque a incerteza para projetar as condições do clima para daqui 2 ou 3 meses são muito grandes e as condições podem se reverter, tá? Mas o que a gente está vendo aqui, especialmente para o mês de abril, é que a parte sul e o extremo norte podem ter chuvas acima da média, ok? Enquanto que a parte central do Brasil
e a parte, vamos dizer, meio norte podem ter chuvas abaixo da média. A parte branca no mapa da direita representa a chuva na média, ok? Mas a gente lembra que abril já não é um mês tão chuvoso. E o que está em laranja nesse mapa da direita, ele representa chuvas abaixo da média. Perceba que o mapa da esquerda, que é o mapa do IMET, ele concorda em termos com esse mapa do Instituto Americano. Então, isso aumenta a probabilidade de que esse cenário possa de fato se realizar. E as condições de El Niño, como eu acabei de comentar, reparem aqui comigo, nesse mapa de temperatura do Oceano Pacífico, que as condições térmicas do oceano vêm mudando rapidamente. Okay? A gente está atingindo o pico, ou talvez já tenha até atingido no mês passado, as temperaturas começaram a cair e reparem nesse conjunto de curvas que são geradas a partir do mês de fevereiro, okay? Que a gente tem uma queda muito rápida na temperatura. Isso por conta dos ventos que sopram na altura do Equador, que se aceleram a partir de agora e começam a resfriar as temperaturas do Oceano Pacífico, ativam o sistema de circulação do Oceano Pacífico, fazendo com que a gente saia de um El Niño de moderado quase forte, chegando numa laninha muito provável para os meses de agosto, setembro e outubro, como eu mostro no próximo slide. Como eu acabei de comentar, reparem aqui comigo como é que estão as probabilidades para as condições de El Niño e Laninha para o ano de 2024. As barras vermelhas mostram a probabilidade de El Niño e percebam que elas vão caindo rapidamente a partir desse mês. E percebam que as barras em azul, que representam a Laninha, elas crescem fortemente. Se vocês voltarem nos vídeos dos meses anteriores, percebam que a barra cinza, que é a barra de neutralidade, ou seja, nem El Niño nem Laninha, ela era mais provável até o mês passado, mas isso acabou. A barra azul já está com quase 70% de probabilidade para os meses de agosto, para o trimestre agosto, setembro e outubro. Então é muito provável que a safra 24-25 ela se dê numa condição de laninha, que inverte um pouco as condições que a gente teve nessa safra 23-24, favorecendo um pouco mais o centro-oeste em detrimento da região sul do país. E para terminar, queria fazer um comentário rápido, pessoal, sobre uma previsão de safra que o Sistema Tempo Campo gerou ao longo do mês de janeiro e que talvez vocês ainda não tenham tido acesso. Olhem aqui comigo nesse mapa do Brasil as taxas de variação projetadas pelos modelos baseados em processo do Sistema Tempo Campo, e aqui é importante fazer uma ressalva que nesse mapa a gente apenas vê a função do clima. Única e exclusivamente essa taxa de queda ou aumento se deve à condição do clima. O modelo é calibrado para as últimas 3 safras, então trava-se o manejo em relação às últimas 3 safras e projeta apenas o efeito do clima. E percebam que esse clima, especialmente a época ali de outubro e novembro e o início de dezembro, teve um impacto muito grande na safra de soja, especialmente em estados grandes produtores, como Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais, ok? E o Mato Grosso do Sul também é importante incluir. O Paraná, ele aparece ali com uma queda na faixa de 20% e é interessante mencionar, porque o Paraná começou muito bem, semeando um pouco mais cedo, em condições ótimas, o El Niño garantindo a chuva ali exatamente quando faltava a chuva no Mato Grosso, mas depois, especialmente do final de dezembro e ao longo de quase todo o mês de janeiro, o Paraná sofreu muito quando as lavouras estavam mais necessitadas e estavam mais sensíveis à falta d'água. Por isso essa queda importante que a gente observa. Para terminar, um comentário importante para o Rio Grande do Sul, uma safra de recuperação. Essa subida aí na faixa de 50% é porque, na verdade, a safra anterior foi muito baixa. Então agora os produtores estão recuperando e voltando para uma média normal, garantida por volumes de chuva suficientes e relativamente regulares. Talvez até um pouco excessivas no Rio Grande do Sul, mas que felizmente permitiu aos produtores gaúchos recuperarem a sua produtividade. Com isso eu me despeço de vocês, pessoal, agradeço bastante a atenção, nós aqui da Exalc estamos à sua disposição para atender qualquer dúvida, ok? Meu e-mail é fabio.marinha@usp.br, a gente se despede e aguarda vocês no vídeo do mês que vem. Tchau, tchau!